Gostaria nesta noite de trazer-lhes uma palavra da parte de Deus para que possamos nos conscientizar das nossas responsabilidades como igreja ou como noiva do Cordeiro. Uma das maiores, que tem a maior importância dos nossos cultos, das nossas reuniões, poderíamos definir ou destacar culto de Santa Ceia. Qual é o verdadeiro objetivo de cear? Primeiro, é para que não se deixe no esquecimento o sacrifício, e que o sacrifício de Jesus Cristo, nosso Senhor, possa estar à nossa memória 24 horas por dia. Quando Jesus estava no término do seu ministério, ensinando os discípulos e a multidão e todos quantos queriam morar no céu, Jesus estava atento, porém jamais esqueceu das suas responsabilidades e dos seus compromissos como homem e também como Deus. Mas foi num destes dias que os discípulos, já ansiosos e preocupados, porque era de costume eles fazerem anualmente a festa chamada Páscoa. E então eles chegaram até o mestre e disseram-lhe: Mestre, o dia é chegado, o dia da Páscoa. Quer que nós preparamos o lugar e o alimento para nós nos alimentar. E então o Senhor dá a eles esta instrução: ide à cidade, e quando adentrar na mesma, vocês verão um homem carregando um cântaro sobre os seus ombros. Seguia-o. Quando esse homem entrar em uma casa, entre junto com ele. E quando vocês adentrarem, diga ao homem da casa que o mestre está pedindo um ambiente favorável, uma sala preparada para que possamos fazer a nossa Páscoa. E o Senhor foi detalhando, interessante como Deus trabalha. Deus não conhece limite. Por isso que sempre nós falamos que Deus supera as nossas expectativas e vai além das nossas imaginações. Deus sabe de tudo e nós não sabemos de nada. E então, quando ele adentrou, ele percebe, os discípulos perceberam que estava diante deles uma grande sala imobiliada e já preparada para a realização da Páscoa. O que significa Páscoa? Páscoa significa libertação ou liberdade. O próprio Deus orienta a Moisés, quando estava para chegar o momento em que o Senhor Deus iria emplacar, meio ao Egito, a última praga, que era a morte dos primogênitos. E a orientação de Deus através de Moisés é que eles matassem cordeiros, e que os cordeiros tivessem um ano e não poderia ter defeito.
Todos deveriam comer a carne do mesmo, mas o sangue seria para aspergir, para colocar sobre as vergas e os umbrais das portas e da janela, porque à meia-noite viria sobre o Egito o anjo da morte, com uma ordem imperativa do próprio Deus, matar todos os primogênitos. Porém, na casa e nos umbrais da mesma que havia sangue, o anjo não adentrava. Por isso que nós enfatizamos há poder no sangue de Jesus. Aleluia! E a orientação de Deus para Moisés, e Moisés orientava o povo, que anualmente, todos os anos, eles deveriam se reunir para fazer a festa chamada Páscoa. Qual era o propósito? Acima de tudo, é para que o povo não esquecesse, para que não caísse no esquecimento os feitos de Deus para com o seu povo. E quando eles se reuniam para festar-se, para adorar e glorificar o Senhor, porque eles relembraram de tudo quanto o Senhor fez por eles. Páscoa, o povo dizia entre si: liberto da escravidão para a vida. O povo dizia entre si no momento pascal, no momento festivo: Páscoa, saída do Egito para a terra prometida, que mana leite e mel. Páscoa, sair da prisão para a liberdade, livre para servir e glorificar o nome do Senhor. Agora Paulo, um dos maiores líderes que se doava pela igreja, ele cuidava da igreja mais do que a sua própria vida. A igreja era a sua própria vida. Ele derramava amor literalmente sobre os membros da igreja. E agora ele precisava orientar a igreja acerca do maior evento, do maior culto, da maior festividade da igreja militante no tempo da graça. Então ele começa a ensinar, e ele diz que eu estou ensinando porque eu aprendi, e eu aprendi com Jesus. Presbítero irmão Aurélio, aprender com Jesus. A melhor coisa que existe na vida do homem, quando ele se debruça, quando ele se rende, quando ele se humilha e entende que precisa aprender com Jesus. Ele diz: eu aprendi, eu recebi do Senhor, e eu tenho a obrigação de vos ensinar. Eu tenho a obrigação de falar para vocês do que eu aprendi do meu Senhor. Que o meu Jesus, na noite que foi, na verdade, traído, ele fez a última ceia, a última Páscoa. Houve uma transição de Páscoa para ceia, porque no tempo da antiguidade, no Velho Testamento, as pessoas pecaram e precisavam matar novilhos, cordeiros, rolinha, pomba. Alguém tinha que pagar com a sua própria vida para que pudesse alcançar o perdão dos seus pecados.
Mas agora se inicia uma nova história para a igreja, que não precisaria mais de matar cordeiros, nem tampouco ovelhas ou qualquer outro animal. E então Paulo disse: na noite que o meu Senhor foi traído, ele deu a instrução sobre a Santa Ceia. E ele começa a relatar de forma literária, disse: o meu Jesus tomou o pão, deu graças a Deus, orou ao Senhor, repartiu o pão e deu a cada um deles, e disse, olhando nos olhos dos discípulos: tome esse pão, coma, porque este pão é a minha carne. Da mesma forma, posteriormente, depois de comer o pão, Senhor Jesus pega novamente o cálice e o vinho e diz aos discípulos: toma, beba, porque é o meu sangue que é derramado por vós. É o meu sangue que é derramado por vós. Quando nós nos reunimos no dia que estamos aqui nesta noite, aqui está a Santa Ceia, representado pelo pão e pelo vinho, mas o propósito da ceia é para que nós não esqueçamos o que nos faz estar aqui, a razão da nossa vitória. É para que nós não esqueçamos do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Não se pode imaginar uma igreja sem o sacrifício. Não se pode imaginar a manifestação gloriosa do Espírito Santo e o perdão dos nossos pecados sem que tenha o sacrifício. Era que prova séria, banda rai. É para você, nós pensarmos aqui nesta noite, termos consciência que jamais deveremos esquecer deste dia, que é marcante, que é notório e que faz a diferença no seio da igreja. Aleluia. É lembrarmos que fomos libertos. Houve em nós uma libertação da força do pecado. Fomos libertos da morte e transferidos à esperança da vida eterna. É nesse momento que nós refletimos e pensamos que é o sacrifício de Cristo Jesus que irá um dia nos conduzir deste mundo para a vida eterna. Esta é a esperança da igreja. E se você tem esta esperança, levante a tua mão e glorifique o nome dEle. Primeiro, vamos lembrar do sacrifício.
sacrifício de Cristo Jesus, que fez voluntariamente. Quando nós falamos do sacrifício, logo nós lembramos das 39 chibatadas que deram sobre o seu corpo. Somando 3 vezes, são 117 que ele recebeu ao longo da caminhada. Sacrifício se lembra logo de uma pesada cruz que estava sobre o seu ombro. No momento que ele pede água, deram a ele vinagre. Não se pode esquecer que esse sacrifício custou muita dor e sofrimento. Então é nesta hora, e aí que nós vamos refletir, estou aqui porque alguém sofreu por mim. Estou aqui porque alguém carregou a cruz por mim. A Bíblia diz que ele foi levado para o matadouro, como uma ovelha muda que não abriu a sua boca. Segundo ponto, nós voltamos para a morte. Pensarmos que Jesus morreu para que nós tenhamos vida. É constatado e comprovado que verdadeiramente Jesus morreu porque alguém o matou. E a morte de Cristo Jesus foi morte de cruz. E Ele mesmo dá a nós esta comprovação, dizendo assim: Pai, está tudo pronto. Pai, já completei a obra. Pai, já está consumado. A Ti eu entrego o meu espírito. E a Bíblia diz que Ele expirou ou suspirou e morreu. Após Ele ter morrido, tiraram da cruz e sepultaram. Há outras situações que nos levam a pensar e a refletir que isto é verdade. E que faz a diferença é que Jesus morreu. E nós pregamos que Ele está vivo. Ele está vivo porque Ele ressuscitou. Porque se pagasse o preço do sacrifício e morresse e não ressuscitasse, de nada valia. E todos nós sabemos que verdadeiramente Jesus ressuscitou. As mulheres foram ao túmulo para levar flores e perfume. Quando chegaram, logo elas avistaram que a pedra tinha sido removido. Alguém o tirou. E sobre a pedra havia um anjo que lhe abordaram, dizendo: procuras o vivente entre os mortos? Ele não está mais aqui. Como não? Ele já ressuscitou. É comprovado os dias de hoje, o túmulo onde puseram o mestre ainda está vazio, um lugar turístico. Todos quantos vão lá visitar, eles comprovam que verdadeiramente Jesus não está no túmulo, que verdadeiramente Jesus ressuscitou.
Agora vamos trazer para nós aqui nesta noite comprovação com fatos. A maior comprovação entre nós que o meu Jesus está vivo é porque Ele vive na sua palavra. Aleluia. Quantas e quantas vezes eu ouvi pessoas testemunhar que nunca entraram em uma igreja pela primeira vez, não conhece ninguém, não conhece o pastor, e o pastor começa a ministrar e conta a vida dele todinha. E ele fica sem entender, mas o que é que está acontecendo? O pastor não me conhece, será que alguém contou da minha vida para ele? Não, é porque Jesus vive na palavra, é o único que conhece todas as coisas. Aleluia. Ele conhece todas as coisas. Vocês acham, irmão, que se Jesus não vivesse, não estivesse na palavra, vocês estariam aqui nesta noite? A nossa liturgia, ela é feita por muitas coisas que são importantes, mas a coisa mais importante do nosso culto é o momento da ministração da palavra, porque a gente vai ministrando e o Espírito Santo vai trabalhando nos corações. Outra coisa, irmãos, que nós temos certeza que Jesus está vivo, é porque Ele vive no meio desta igreja. Vocês acham que se Jesus não estivesse no nosso meio, teria esse grupo de crente aqui nesta noite? Tinha tudo para dar errado, tinha tudo para nós estarmos aí tristes, murmurando, chorando, mas estamos aqui felizes, glorificando a Deus, servindo com alegria, é porque Jesus vive no meio da igreja. As portas do inferno não prevalecem contra esta igreja, porque Jesus está no meio dela. Mais 5 minutos, talvez um pouquinho mais. Quero ter no horário, para que todos saiam daqui felizes, realizado, gozo na alma, dizendo: valeu a pena. Deus esteve conosco, Deus falou com a sua igreja, Deus abençoou o seu povo, aleluia. Agora eu vendo aqui o irmão Jardel, acho que a minha Simone está ali fora, né? Entendendo a criança. Eu tive uma experiência faz uns 15 dias, Deus me deu, irmão Jardel. Todos nós temos deficiência, todos nós temos dificuldade, mas eu estava indo assim num caminho, de repente você vinha à minha direção. Isso foi muito nítido, muito real. Deus falou comigo do teu valor, do teu coração, que só Ele conhece. E quando se aproximamos, você correu, me deu um abraço de irmão, um abraço de amigo, um abraço de filho para pai. E eu senti Deus lavando a alma, Deus curando a ferida. Só Deus sabe dos valores que nós temos. Deus te abençoe, meu filho. Deus tem um plano na tua vida, pode ter certeza. Tu não está aqui por acaso. Meu Deus, outro dia eu estava orando e gritando: Deus, me ajuda, porque eu quero morar no céu.
Eu estava falando ainda essa semana com a minha esposa, alto da noite, falando das dificuldades, dos desafios. Depois até compartilhei um pouquinho com o presbítero Aurélio. E eu disse para minha esposa da minha alegria quando eu saio com o carro para visitar os irmãos, orar com os irmãos. E eu dizia para ela, eu me sinto uma pessoa diferente. Deus mudou a minha vida. Eu sinto algo diferente na minha vida. Deus, Ele foi tão bom para comigo que Ele me brindou. Você sabe que é uma brindagem. Nada te entristece, nada te ofende, nada te machuca. O amor de Deus faz essas coisas na nossa vida. E a menefal é sério que mandarai. E o maior propósito do meu coração, toda a igreja que Deus me der para pastorear, é fazer esta igreja voltar a viver como igreja. A igreja do arrebatamento, igreja para morar no céu, que tenha verdadeiramente as características de uma igreja pura, de uma igreja sem mácula, de uma igreja sem pecado, de uma igreja sem ruga, preparada, prontinha para ser arrebatada. Aleluia. Segundo, o culto de Santa Ceia nos ensina que a salvação é individual. E que cada um de nós vamos dar conta, cada um vai dar conta de si mesmo. Por isso que Paulo orienta o seu obreiro na fé, seu obreiro ministerial: cuida de ti mesmo, meu filho Timóteo. Você tem que se cuidar, cuida de você, não se envolva com a vida dos outros, para que você possa se salvar, e todos aqueles que te ouvem. Cuida de ti mesmo. O próprio Jesus disse: se você vai participar da Santa Ceia, o Paulo diz: não sou eu que vou julgá-lo, não sou eu que vou dizer se deve ou não deve, é você mesmo que decidirá de participar ou deixar de participar. No culto de Santa Ceia é o momento em que o Senhor nos chama às responsabilidades, aos compromissos, aos nossos deveres, como crente, como igreja, como servo e como filho de Deus. Nem Deus dirá a você se deve ou não deve. O único que dirá se você tem condições de participar é a tua consciência. Jesus sabia quem ia traí-lo, mas mesmo assim não deixou de servir o pão e nem o cálice. E eu comecei sabe aquele momento de reflexão, você entra numa dimensão espiritual para pedir orientação de Deus sobre a palavra, sobre as necessidades da igreja.
porque é preciso ter esse entendimento. O que temos que falar não é o que queremos ouvir, nós temos que falar aquilo que precisamos ouvir, aquilo que a igreja precisa ouvir e que Deus quer falar. Aleluia. Nós, por seres humanos, temos dificuldade de aplaudir os nossos irmãos sendo abençoados, porque nós gostaríamos de estar no lugar deles. Eu entendi que o culto de Santa Ceia é um momento de termos uma visão de si próprio, esquecer do João, esquecer da Maria, evitar o máximo de colocar a mão no pecado alheio, não se envolver com negócios dos outros. Se você não puder tirar o embaraço do outro, ore, coloque diante de Deus. Eu vi alguém falar esta semana, dizendo assim: pastor, se fala muito em exclusão ou disciplina, e acho que não precisa disso, porque Deus ainda disciplina as pessoas. Basta tão somente ser fiel, ter um coração puro diante do Senhor, e as demais coisas Deus fará em favor da sua vida. Ninguém vai te atingir, nenhuma praga cairá na sua tenda, porque Deus ainda cuida do seu povo. Aleluia. Deragassoromandarai. Momento de pensarmos: o que eu estou fazendo e o que eu preciso melhorar. Pare de olhar para os outros, faça a tua parte. Não aprendeu ainda? Há uma carreira que você deve seguir, e essa carreira foi proposta por Deus na tua vida. Não aprendeu ainda que Jesus mandou você olhar para o Senhor, e que não deve olhar para a direita e nem para a esquerda? Para de ser mimado, olha para Jesus, seja forte, seja guerreiro, seja valente. Ah, mas não vou na igreja por isso, por aquilo. Larga a mão, venha para a igreja, minha irmã, venha para a igreja, meu irmão, e sirva a Deus. Aleluia. Deragassoromandarai. E a última parte, e eu não vou falar sobre ela, mas é uma das coisas mais importantes também da igreja. Quando nós se reunimos para participar da Santa Ceia, é para lembrar do sacrifício, trazer-nos à consciência a necessidade de nós cuidar da nossa vida e não dos outros, e viver a unidade, sermos unidos, sermos irmãos de verdade, sermos uma família. Que Deus nos guarde, irmão, do espírito faccionismo, do espírito de divisionismo. Deus nos chamou para viver unido, a união. Aleluia, um povo unido jamais será vencido, em nome de Jesus. E para encerrar, Paulo disse assim, vocês devem comer o pão, que simboliza a carne do mestre. Vocês devem beber o cálice, que simboliza até quando? Até que Jesus volte.
Ele está dizendo hoje, irmão, não esqueça que Jesus vai voltar. Não esqueça que a qualquer momento vai acontecer o maior evento já visto e acontecido no mundo, que vai envolver a todos, tanto aquele que vai e aquele que ficar, vai mudar a sua rota. Então não esqueça, guarde bem o que tens, guarda bem o que tens, seja fiel, sirva a Deus. Lomanda Rai. Fique em pé, por favor. Enquanto os obreiros lavam as mãos, o conjunto vai cantando um louvor. E eu vou estar orando enquanto o louvor está sendo ministrado. Eu quero pedir para a igreja fechar os seus olhos em ato de gratidão. Entra no espírito de louvor, entra no espírito de adoração. Igreja, Jesus está aqui. Ele está conosco. É Ele que nos garante a vitória, é Ele que realiza o milagre. Não te preocupe. É um culto administrativo, é um culto que traz uma palavra de conscientização, chamando a igreja à responsabilidade, aos seus compromissos. Todos devem participarem. Aleluia. Aleluia. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, me tomaste em teus Espírito braços Santo, e me deste salvação. Teu amor tem Espírito Santo, em meu coração. Aleluia. O que tens feito? Aleluia. Eu só posso dar Aleluia. minha canção. Cante, louve. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Graças, meu Senhor Jesus. Jesus está aqui. Jesus está aqui nesta noite. Aleluia. Vamos orar. Depois o conjunto volta a cantar. Aleluia. Os irmãos vão estar distribuindo. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, está nas mãos dos teus servos o pão e também o cálice e o vinho. Nós pedimos a tua bênção. Santifica, ó Senhor, transforma. Deus, passa a ser o símbolo agora do teu corpo e também do teu sangue. Transforma, Senhor, a tua igreja vai participar. E que sirva para a glória do teu nome e edificação da tua igreja. Em nome de Jesus. Os irmãos que não vão participar, por gentileza, pode assentar-se e vamos continuar nesse espírito de adoração. Lá na cruz me deste a vida, entregaste tudo ali. Vida eterna tu me deste ao morrer. No teu sangue tenho entrada ante ao trono celestial. Posso entrar confiantemente
a Deus. Há uma glória da parte de Deus sobre a igreja aqui nesta noite. Vão participando e adorando. Aleluia. Enquanto o conjunto vai ministrando os louvores, meu Deus, que coisa linda! Receba esta glória que vem chegando. Receba esta glória. Receba esta glória, está chegando. Receba o renovo, presbítero Lourenço. Seja renovado pelo Espírito nesta noite.